Conhece a lenda da mula sem cabeça? Ai, gente, eu sempre achei isso uma história de arrepiar. Quer saber? Vem comigo! Essa história da mula sem cabeça veio lá de Portugal para cá, mas muita gente aqui no Brasil, aqui no interior principalmente, diz que viu. E as pessoas falam que ela é uma mulinha que é preta ou marrom e que não tem cabeça, lógico, e no lugar tem uma tocha de fogo. Essa burrinha possui ferraduras de aço ou senão de prata e relincha tão alto, mas tão alto que se ouve os relinchos dela muito longe. Tem gente que diz que ela também soluça de chorar, de tristeza, igual um ser humano. Diz que essa mula costuma correr pelas matas e campos assustando, pisoteando e matando pessoas e animais. Mas como que surgiu isso? Dizem que é um fantasma de uma mulher que é amaldiçoada por ter namorado, se é que você me entende, um padre. E por isso ela foi condenada a se transformar em uma mula sem cabeça, para todo mundo saber o pecado que ela cometeu. Daí ela vira um monstro. E o padre que trai não acontece nada, né? Mas enfim, ela não aparece todos os dias ou em qualquer dia, não. Ela aparece na noite de quinta-feira e desaparece como o terceiro canto do galo da sexta-feira. E o encanto desaparecerá quando alguém tiver a coragem de arrancar-lhe da cabeça o freio. Mas ela não tem cabeça. Mas aí é que tá o estranho do negócio. Ela não tem cabeça, tem fogo, mas tem um freio que você, se tiver coragem de puxar, você tira o encanto dela. Ou se alguém tiver a coragem de tirar uma gota de sangue dela com uma madeira não usada, nem que seja uma gotinha, daí ela se transforma numa mulher que fica chorando e pedindo perdão. Só que tem um problema. Enquanto a pessoa que transformou-a em gente novamente estiver morando na mesma cidade, na mesma freguesia, como dizem lá em Portugal, ela continuará sendo humana. Quando a pessoa morrer ou for embora para outros lugares, ela volta a ser mula. E ela, como é um fantasma, é eterna. Jesus! Dizem que ela corre 7 cidades em cada noite. Para você evitar essa bruxaria e que ela apareça e lhe faça mal, você tem que pedir para o padre, aquele que foi o namorado dela, amaldiçoá-la por 7 vezes antes de ir celebrar a missa de manhã. Dizem que nessas fazendas aqui do interior, pode ser até aqui na minha cidade, em São Pedro, aqui no interior do estado de São Paulo, teve uma quaresma em que um padre foi rezar uma missa lá numa fazenda. E lá ele conheceu uma moça e se enamorou da moça. E naquela época, quando o padre ia para as fazendas, ele ficava lá por vários dias. E não é que esse padre virou amante dessa moça? Eles namoraram a quaresma toda. Um belo dia, ela sumiu. E no lugar dela veio a mula sem cabeça. O padre estava caminhando, tinha acabado a missa da turma da noite e ele estava indo para casa onde ele ia dormir. Nesse meio do caminho, ele tinha que passar por uma mata e a mula veio atrás dele. Esse homem correu, e esse homem correu, e a mula correu atrás dele. E esse homem correu, e a mula correu atrás dele, até que ele conseguiu chegar na casa. Com a mão trêmula, ele conseguiu abrir a porta da casa e pá, se trancou lá dentro. Mas a mula sem cabeça ficava em volta da casa, relinchando, dando coice na porta, fazendo aquele escarcéu. E ele, o padre, estava lá dentro, mas ele estava tremendo de medo. E ele falava assim: meu Deus, eu não sabia que era verdade essa história da mula. Eu tenho culpa de ter me apaixonado pela moça. Eu sou um homem tem seus desejos. Enquanto ele falava isso dentro da casa,
lá fora, a mula sem cabeça ficava mais brava ainda. Mas ela ficou tão brava, mas tão brava, mas tão brava, mas tão brava, que ela começou a pôr fogo na casa. E a casa começou a encher de chamas. E o que o padre pôde fazer? Saiu de lá correndo, e lá fora estava a mula. E ele correu, e a mula atrás, ele correu, e a mula atrás. E ele Falava, eu não sabia que era de verdade, me desculpa, eu me arrependo, eu me apaixonei por ela, eu não sabia. E chegou uma hora que ele estava tão cansado que ele não conseguia mais dar um passo. O que ele fez? Ele se ajoelhou e esperou o pior. E a mula veio para cima dele. E a mula veio e parou na frente dele. E ele falava assim: Mariazinha, é você, meu amor. Me desculpa, eu me apaixonei por você. Eu não queria que isso tivesse acontecido. E a mula foi se enfesando, foi se enfesando, foi se enfesando. E aquele monte de chama saindo da sua cabeça, cada vez aumentando. O padre pediu perdão para Deus, se aproximou da mula e abraçou pelo pescoço. Nisso, ele começou a pegar fogo e a mula a espernear e ele pegando fogo e ele gritava alto. Foi a coisa mais horrível do mundo. Dava para ver as chamas e ouvir os gritos de longe. Foi chegando gente de tudo quanto era lado para ver o que estava acontecendo e viu o padre pegando fogo e a mula sem cabeça jogando fogo para todo lugar. Foi um espetáculo horroroso. Dizem que esse padre berrou tanto, mas berrou tanto que teve uma hora que ele parou. Daí todo mundo soube que ele já não mais existia. No lugar dele tinha um monte de cinzas. E a mula sem cabeça também não mais existia. No lugar tinha uma moça, a Mariazinha, a que tinha namorado com o padre. E ela arrependida, chorando, apavorada, porque o padre era o amor dela. Mas a maldição estava desfeita. A Mariazinha ficou tão desesperada que saiu por esse mundão de meu Deus e ninguém mais ficou sabendo dela naqueles lugares. Será se foi aqui em São Pedro que aconteceu isso? Vocês sabem alguma coisa? Verdade verdadeira. Gostou? Deixa um like para fortalecer o canal. Beijão, até a próxima!